Hoje eu quero falar com vocês sobre um problema que é reflexo dos nossos tempos: a nossa incapacidade de viver o presente. O tempo atual, do jeito que é, com toda a sua agitação, suas tecnologias, suas ferramentas, que tanto nos são úteis, ele nos proporciona muitas facilidades para diversas situações cotidianas, isso é inegável. Mas nem tudo aquilo que é útil, que facilita, que atende às nossas necessidades, nem tudo isso é exclusivamente bom. A agilidade com que as coisas acontecem e a necessidade de estar sempre nos adaptando para resolver os nossos problemas diários, que muitas vezes costumam acompanhar as evoluções da modernidade, essa agilidade acaba nos estimulando a nos preocupar com nossas ações e acontecimentos passados ou aqueles que estão ainda por vir, nos prendendo em outros momentos e nos impedindo de viver o presente. Simplesmente o presente. Você começa a calcular tudo menos a sua hora de agora. Começa a pensar na situação para daqui a 10, 20 anos, o que vou fazer depois, o que vou fazer depois, o que eu fiz, o que eu fiz, o que fiz do meu passado. E se torna ansioso com essas coisas, mas não pensa no agora. Isso pode ser a causa de muitas complicações, depressão, ansiedade, uma aflição interna em várias pessoas. Os problemas são diversos, mas a sua raiz normalmente é a mesma. Nós não começamos a ver e viver o nosso agora, o meu aqui e agora, o que é exigido de mim aqui e agora. Mais profundamente ainda, nós estamos evitando viver a nossa realidade. Afinal, a realidade se manifesta a nós agora, no nosso presente. Então, quando nós ficamos o tempo inteiro vivendo no passado, remoendo o que fizemos no passado, nós estamos vivendo em uma outra realidade. Quando nós vivemos de ilusões futuras, de sonhos futuros, planos futuros e nunca somos capazes de começar nada, nós estamos vivendo uma outra realidade. São realidades paralelas, mas não são aquilo que é exigido de nós nesse momento. Quando nós agimos mal, nos precipitamos ou nos frustramos, tendemos a ficar remoendo isso, pensando no que nós poderíamos ter feito diferente. Se nós meditamos sobre o passado de forma humilde, resiliente, tendo a consciência de que esses momentos não podem voltar a ser, afinal eles já foram, mas que eles podem servir até para o nosso futuro, para o nosso aprendizado, para nos mostrar como podemos amadurecer e agir melhor nos dias que virão, isso é muito bom. Ficar remoendo o passado como se pudéssemos ainda viver nele não é sadio para nós. É nos prender a uma realidade paralela. Mas meditar sobre o passado com humildade, reconhecendo a realidade, para daí retirar os seus aprendizados, isso é um dos sentidos mais próprios de educar-se. É necessário que nós façamos isso. Na verdade, é assim que uma pessoa madura age. Se nós ficamos presos nesse momento com tudo isso, só nos suga as forças e pode nos levar a desenvolver uma série de aflições, quem sabe até uma depressão. Quando nos preocupamos demais com situações que estão ainda para acontecer no futuro, tendemos a ficar planejando atos que normalmente nem colocamos em prática e conjecturando as consequências mais improváveis, fantasiando medos que muitas vezes sequer existem. Mas quando nós analisamos as diferentes situações de forma consciente, com paciência, com base nas similaridades de acontecimentos passados, acontecimentos que nós já vivemos, tomamos como lição, e quando nós estamos prestando atenção naquilo que, a partir desses acontecimentos, foi desencadeado na realidade, aí nós podemos prever de forma adequada situações futuras e nos preparar para agir de forma prudente quando elas se apresentam. Perceba que isso aqui, inclusive, é a prática da virtude da prudência,
na sua parte especial chamada previdência. Então isso aqui é uma atitude madura em relação ao futuro. Refletir sobre o futuro de forma consciente. Utilizar as lições do passado para decidir, tomar decisões acertadas, com reflexão, verificando as consequências que as decisões tomadas no passado provocaram na realidade presente em vista do que vou fazer no futuro. Isso é uma atitude madura. Agora, ficar planejando coisas que não vão acontecer, mirabolâncias, conjecturar medos e consequências improváveis, sem nenhum amparo na nossa realidade, naquilo que aprendemos com as lições do real, isso não é saudável. Focar demais no futuro de forma covarde, medrosa, sem nos pôr a estudar as diferentes situações de forma consciente, para saber como agir da melhor maneira, isso vai apenas nos mergulhar em aflição e desespero, que são causas de ansiedade. É por isso que eu me preocupo tanto em orientar os meus alunos para o desenvolvimento das virtudes, porque são essas virtudes as ferramentas de que nós precisamos para enxergar as nossas diferentes circunstâncias, meditar sobre elas, saber como agir adequadamente. Prudência, justiça, fortaleza, temperança, fé, esperança e caridade. Essas virtudes nos orientam para tomarmos a responsabilidade sobre o nosso passado, de forma humilde e consciente, e para refletirmos sobre o nosso futuro, à luz do que aprendemos humildemente do passado, sem perder-se no meio disso, retirando dessas duas coisas as lições necessárias para viver e ordenar o nosso presente, o nosso aqui e agora. As virtudes nos guiam, elas nos fazem olhar passado e futuro para viver o presente, viver o agora. Afinal, é como nos ensina a oração da Ave Maria. Se nós meditarmos bem, só 2 momentos da nossa vida nos importam, e é só com eles que nós devemos nos preocupar, agora e a hora da nossa morte. E é por isso que nós temos de viver o nosso agora, pensando na hora que vamos nos encontrar com Deus. Esse é o motivo pelo qual pedimos na Ave Maria que a Virgem cuide do nosso agora e cuide da hora da nossa morte.